Pessoal, talvez um dos casos mais emblemáticos da República Brasileira e que ganhou maior repercussão, e foi um dos primeiros, né, que iniciou ali alguns questionamentos sobre a atuação do Judiciário sobre o Legislativo, foi o caso do Daniel Silveira. O Daniel Silveira está preso por causa de um vídeo, e nesse vídeo ele proferia ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acontece que o advogado do Daniel Silveira declarou para o ministro Alexandre de Moraes que o Daniel Silveira já tem as condições de estar no regime semiaberto, ou seja, não precisa mais ficar no regime fechado sempre dentro da cadeia. O Alexandre de Moraes impôs condições. Olha, eu vou pôr uma multa para você. Só depois que pagar a multa é que eu vou analisar se você vai ter direito à progressão de regime ou não. Isso gera uma discussão, porque tem advogados que dizem que o ministro não pode fazer isso e tem outros que falam que ele poderia fazer isso. Mas o caso é esse aqui. Vamos discutir um pouquinho o caso do Daniel Silveira. Moraes nega regime semiaberto para o ex-deputado Daniel Silveira. Essa matéria eu tratei com vocês ontem. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do deputado Daniel Silveira, ex-deputado, né, para progressão de regime. Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por tentativa de impedir o funcionamento dos poderes e por coação no processo devido a xingamentos contra os ministros da corte. Moraes afirmou que Silveira não pagou a multa de cerca de 247 mil estabelecida na condenação. Então, sem o pagamento da multa, o ministro Alexandre de Moraes sequer avaliaria ou julgaria o caso da progressão de regime de Daniel Silveira. E aqui mostrou um ponto interessante, o quanto o cidadão brasileiro que está acompanhando as notícias, ele está se levantando. E aí é interessante como há uma corrente de pessoas dispostas a ajudar o Daniel Silveira. Dá uma olhada nessa matéria do Pleno News. Através de doações, Silveira paga por multa imposta por Moraes. O advogado Daniel Silveira resolveu divulgar um Pix, né, fazer uma vaquinha virtual, pedindo ajuda para o Daniel Silveira, que está ali a multa. Pois é. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do deputado cassado Daniel Silveira, pagou a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no valor de R$ 247 mil. Graças às doações recebidas, o magistrado convencionou a análise do pedido de progressão de regime à quitação da pendência, o que, segundo a defesa de Silveira, é ilegal. Em seu perfil no Instagram, o advogado agradeceu as doações enviadas pelos brasileiros de bem e exibiu o comprovante de pagamento. É óbvio que, assim, a gente sabe que aqui, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes foi vítima das acusações ou das críticas feitas pelo Daniel Silveira. Poderia o Alexandre de Moraes ser o julgador desse caso? Então, assim, é mais um daqueles casos emblemáticos, né, que circundam ali as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação, né, a pessoas envolvidas com o bolsonarismo. Outro ponto, o Daniel Silveira ainda é deputado? Porque há uma corrente jurídica muito grande de que esse processo é ilegal há muito tempo. Desde quando ele deixou de ser deputado, ele, o Daniel Silveira, deveria ter ido para a primeira instância. Mas não para por aí também. É ilegal, segundo vários juristas, o fato de que o Supremo Tribunal Federal não observou um instrumento que está previsto na Constituição, que é a anistia dada pelo Bolsonaro, né, o induto do Bolsonaro, para o Daniel Silveira. Então, assim, o advogado do Daniel Silveira, e olha só, né, então muitas pessoas até criticam a minha profissão de advogado, mas olha só como é quando um advogado resolve vestir a camisa, correu atrás, assumiu o ônus, fez vaquinha, conseguiu sanar um problema, né, que foi imposto, e aí, como disse o advogado, arbitrariamente, para poder tentar fazer justiça. Ou melhor, fazer com que o seu
cliente seja colocado ali no regime semiaberto, né? Apesar da quantidade de vezes que ele tentou, né, anular o processo e, sabe, não tem a quem recorrer quando um processo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Muita coisa precisa ser repensada no ordenamento jurídico brasileiro. Meu irmão, vamos lá, vamos mudar de assunto. Você já pensou em ver alguém sendo elogiado no mainstream? A Veja, o Estadão e até o Metrópolis elogiando um candidato de direita, um governador. Inclusive, herdeiro do maior inimigo deles, herdeiro do bolsonarismo. Vocês já pensaram em ver isso? Com direito à capa bonitinha da Veja. Pois é, vocês sabem que eu adoro as capas da Veja, eu acho muito massa, né? O estilo das capas da Veja, porque eu lembro a época da Lava Jato, época de ouro do Brasil que a gente via corrupto ser preso. Pois é. Mas vamos lá, matéria da Veja, vitória dupla, né? Tarcísio entrou atropelando o sistema. Com a privatização da Sabesp, concretizada na terça-feira, o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, obteve uma dupla vitória. No campo econômico, a venda de 32% das ações da maior companhia de saneamento básico do país rendeu aos cofres paulistanos o montante de 14,7 bilhões de reais. Com a entrada de um parceiro no negócio, a empresa Equatorial, será possível antecipar para 2029 as metas de universalização do saneamento no Estado. O Plano Nacional prevê chegar a essas condições apenas em 2023. Na arena política, o sucesso de Tarcísio na empreitada mostrou uma grande capacidade de articulação e uma estratégia bem-sucedida de convencimento de diversos atores, personagens que poderiam trabalhar contra a operação. Sabe um dos pontos que mais nos chamou a atenção? Foi o ministro Barroso dar a decisão liminar contra o PT e a favor do Tarcísio. Pois bem, até então, a gente está vendo atropelos, né, por parte do judiciário contra o Bolsonaro e contra figuras que esse sistema, esse mainstream, consideram mais radicalizados, né? São figuras mais radicais. Então, esses nós podemos afastar as garantias legais e ir atrás deles. Já o Tarcísio de Freitas, ele em momento algum ele configura como essa figura mais radicalizada. E tem outro problema. O Tarcísio de Freitas, ele é uma figura, né, um governador de estado que tem um alinhamento com outros governadores. É uma espécie de liderança em relação aos outros governadores. E aqui eu estou falando de Caiado, Jorginho Melo, eu estou falando do próprio Zema. Enfim, mexer com o Tarcísio incomodaria, né, até o Pacto Federativo. Os próprios estados ficariam revoltados com uma ação contra o Tarcísio. Pois é, mexer com o Tarcísio não é tão fácil quanto o sistema pensa. E, cá entre nós, até o sistema reconhece que o cara é bom demais, né? Vamos lá. Vamos falar do Bolsonaro? Pois é, o Bolsonaro deu uma declaração muito interessante, né? E que acho que ninguém duvida, nem o petismo mais. E é por isso que incomoda tanto. Se eu puder me candidatar, eu ganho, tenho certeza disso, afirma Bolsonaro em entrevista. Então, o Bolsonaro participou de algumas entrevistas, inclusive, ele participou de uma manifestação também, de um evento lá no Rio Grande do Sul, e nesse evento ele citou a Globo e desafiou a Globo. Só que eu acho que a Globo não vai aceitar e vai arregar do desafio. Olha só a fala do Bolsonaro aqui. A querida Rede Globo de televisão, vocês que desde 2010, quase que diariamente, me fazem frequentar o Jornal Nacional e o Fantástico Domingo, paulada em cima de paulada, será que vocês não têm a coragem ou a dignidade de me convidar para 2 horas ao vivo, ficar à disposição de vocês para falarmos sobre vacina, sobre joias,
corrupção, verba publicitária e também falarmos sobre o Brasil. Sabe que eu ia adorar ver o Bolsonaro 2 horas de frente ao Bonner falando sobre as maravilhas do governo Lula, falando sobre meio ambiente, sobre o Ricardo Salles, né? Mas e o Cerrado, e a Amazônia, e as queimadas, e o desmatamento, e o corte de recursos? Ia ser maravilhoso ver isso. Que tal falando sobre genocídio Yanomami? Seria muito interessante, né? Só que eu acho que a Globo não vai encarar isso, não. Sobre a Amazônia, sobre o que fizemos no nosso governo e falarmos das potencialidades do nosso país. Isso é um jornalismo decente. E aqui do lado, Sérgio Moraes. Vamos lá, pessoal. Eu tenho certeza absoluta que a Globo, que anda passando por uma fase difícil, recordes negativos de audiência, teria muita, mas absolutamente muita audiência em colocar frente a frente o Bonner e o Bolsonaro para uma entrevista. O que vocês acham? Vocês iam topar assistir a Globo se o Bolsonaro estivesse lá? Hein? Só para dar o gostinho deles do quanto a direita mobiliza mais a audiência do que a esquerda? Fala aí pra gente, tá? E quando a gente fala em esquerda, muitas pessoas, né, ficam bravas comigo porque eu não tenho essa visão mais radical de que tudo que vem da esquerda, tudo que vem de pessoas da esquerda é tóxico e eu não tenho que nem chegar perto. Eu não vejo assim, pelo contrário. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a dizer para vocês aqui, que me acompanha há mais tempo, que eu achava o Aldo Rebelo, apesar de ser uma pessoa advinda da esquerda, uma das pessoas mais sensatas que eu já conversei da política. Que eu falo para vocês que o Ciro Gomes é doidão, mas burro ele não é. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que mobiliza muito as pessoas e ele é um cara que tem um vasto conhecimento. E sabe de uma coisa que eu gosto? Quando ele se volta contra o PT, ele tem dados de lá de dentro do sistema. Então, eu só posso dizer welcome Ciro Gomes, né? Ou seja, seja bem-vindo, critique, tá? Quanto mais você criticar, mais espaço eu vou dar aqui para que você possa fazer as suas críticas. O Ciro Gomes fez uma publicação onde ele escreveu o seguinte: os ataques que tenho recebido da esquerda e do PT só reforçam o vazio ideológico e a contradição que o PT representa. Quem perde é o nosso país no meio de tanta hipocrisia. E é interessante vocês entenderem o seguinte: dá uma olhada nos comentários, né, que foram publicados aqui, porque muita gente fala, mas o Ciro não vai agregar em nada contra o PT. Alto lá. Eu conheço muitos influenciadores, muitas pessoas que são ciristas. E com o alinhamento do Ciro anti-PT, essas pessoas começam a tender para esse lado. Ou tipo, não, vamos largar as armas em relação ao bolsonarismo e agora o nosso alvo é outro. Vamos pegar o PT. Exemplo, o Bruno Henrique, melhor presidente que esse país poderia ter. Felipe Martins é outro Felipe, tá? Tenho orgulho de ter votado no Ciro. Como é bom ouvir o Ciro, esclarece, apresenta as contradições, denuncia as falcatruas e continua intacto com sua seriedade e credibilidade. Isso aqui é para mostrar para vocês que ele tem os seus seguidores. E esses seguidores entenderam a mensagem de que ele não compactua com o PT. A partir de então. E isso é importante, com toda certeza, para a nossa democracia. A oposição, uma discussão, né? Seria um aliado a favor de Tarcísio, a favor do Caiado, a favor da direita contra o Lula em 2026? Seja bem-vindo. Tá? Ele estava do lado do Carmelo Neto, do PL. E o Carmelo Neto acertadamente quebrou esse paradigma de que eu não me junto com o PDT. Se é contra o PT, seja bem-vindo. Foi o que disse o Carmelo Neto. Escuta só a fala do Ciro Gomes. Por que eles estão fazendo isso? É uma agressão, mas só revela aquilo que é o vazio ideológico do PT e a sua brutal contradição. Porque repare uma coisa, eu não sou governo, eu sou só um militante político, nem pretendo mais ser candidato. Mas o Lula, o líder maior do PT, o dono do PT, tem 3 ministros do União Brasil
dentro do governo, um deles indiciado pela Polícia Federal. Aí eu desço no Crato para apoiar um candidato do União Brasil e eu que estou me ligando aos bolsonaristas. Então, repare, em Salvador, a aliança nossa é com o prefeito do União Brasil e é reeleição, a nossa vice está lá. Então, quem é que é coerente e quem é que é incoerente? Quem é que concedeu ao bolsonarismo? O presidente do Banco Central, para remeter à pergunta anterior do Lula, é o nomeado pelo Bolsonaro. E esse é que manda na taxa de juro, é que manda na taxa de câmbio, é que manda no arroxo fiscal que está esfolando a população brasileira, que manda na questão de cortar benefícios da Previdência Social. E nós estamos tentando resistir. E aí eu posso dizer o quê? Eu torço pela briga. E se é para ir contra o PT, eu torço pelo Ciro Gomes. Você concorda comigo ou discorda de mim? Coloca no comentário. E não pense que eu tô caindo... tá caindo no discurso do Ciro Gomes. Não. Eu sinto que há muito o Ciro Gomes já vem chateado com o PT. Precisava do momento certo para expor o seu posicionamento. E acabou expondo agora. E aí, eu acho que é hora de dar voz a isso. Por que eu falo? Vamos entender um pouco mais do PT, o padrão PT. O Rogério Marinho ele fez uma publicação citando o padrão PT. Ele escreveu o seguinte: é escárnio que chama, é padrão PT. E aí ele citou uma matéria que diz o seguinte: eleição é a oportunidade para mostrar que democracia na Venezuela está consolidada, afirma Amorim. Você entende que é o chefe de relações internacionais do Lula falando que a Venezuela é uma democracia consolidada. O Lula ainda foi mais ameno do que o Amorim. O Lula falou que a Venezuela é uma democracia relativa. Já o Amorim, ele teve, até audácia, de falar que a Venezuela é uma democracia consolidada. Pois é. Mas olha só, o impressionante é não ver os jornalistas baterem como se fosse o Mauro Cid com um cartão de vacina, são dois pesos e duas medidas totalmente diferentes. Matéria do Conexão Política. Jornalista é impedido de entrar na Venezuela para cobrir a eleição. O que eles tanto querem esconder que incomoda tanto? Um jornalista argentino denunciou que foi impedido de cobrir as eleições presidenciais da Venezuela marcadas para este domingo e que as autoridades da ditadura de Nicolás Maduro ameaçaram deportá-lo. Jorge Pissarro revelou em uma entrevista à rádio Rivadavia, onde trabalha, que ao chegar no aeroporto internacional Simón Bolívar, em Caracas, nessa quinta-feira, foi separado dos demais passageiros da fila de imigração. Pissarro relatou que foi submetido a um interrogatório por 10 pessoas diferentes, que lhe fizeram as mesmas perguntas sobre a sua origem, profissão, local de trabalho em Buenos Aires. Ele também foi fotografado em 14 poses diferentes, teve seu passaporte retido e foi levado para uma sala isolada, onde foi forçado a gravar um vídeo com mesmas informações fornecidas anteriormente. Vocês lembram do Sérgio Tavares, que veio na manifestação do Bolsonaro? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O Sérgio Tavares, para quem não lembra, é aquele jornalista português que veio ao Brasil para acompanhar a primeira manifestação do Bolsonaro depois do 8 de janeiro. Então, o povo ficou com medo de manifestação e teve aquela manifestação na Paulista. O jornalista português Sérgio Tavares, que tem um canal do YouTube, falou: eu vou acompanhar. Ao pisar no Brasil, pegue essa matéria que eu acabei de ler para vocês agora e aplica em relação ao Sérgio Tavares. E aí você vai entender o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Várias figuras do meio público, trataram do assunto também. Vocês viram que a porta bateu aqui, eu tomei até um susto. Mas tá bom. Vamos lá, várias figuras, passaram, até minha filha ficou assustada aqui, ó, tá aqui do meu lado, acompanhando a gravação. Fala oi pro pessoal. Oi. Então, assim, vamos lá, pessoal, vou dar continuidade aqui. Várias figuras manifestaram-se, sobre essa questão do Maduro. Por exemplo, o Felipe Dávila, o sindicato, acusa o Maduro de censurar 60 veículos de imprensa. Nicolás Maduro é acusado de censurar a imprensa às vésperas das eleições de 28 de julho.
qual a chance disso ser uma democracia consolidada? Qual a chance disso ser um país sério? Então, assim, a gente chega num momento em que a gente começa a observar as coisas que estão sendo veiculadas e a gente fica literalmente assustado. Assustado. Sabe, existem algumas ações da esquerda que assustam. Eu posso citar para vocês, por exemplo, a Nicarágua. O Ortega, que é o ditador da Nicarágua, ele ganhou, ou tomou, ou está no poder. E ao estar no poder na Nicarágua, ele, aos poucos, ele começou a dar visibilidade para sua esposa, a primeira-dama. Ao dar visibilidade para a primeira-dama, todo mundo achou que era normal, era fofo. E aí começou tirando as atribuições do vice, né? Mandou o vice para a rua, tirando as atribuições do vice, colocando a primeira-dama tomar as atribuições do vice, depois colocou ela dentro do parlamento sem ser eleita, depois colocou ela como chefe do judiciário. E todo mundo achou isso normal. Só a oposição, a extrema-direita, é que criticava. E olha só onde a Nicarágua chegou. E aí a gente pode citar uma publicação do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro escreveu o seguinte na publicação: enquanto todo mundo está preocupado com a roupa e a tendência da moda nos uniformes dos atletas, os lulopetistas e amigues fazem a farra com dinheiro público. E isso me preocupa muito além disso, tá? Me preocupa porque a gente já viu esse filme acontecer na Nicarágua e a gente sabe que lá não terminou bem. Escuta só, matéria da Folha de São Paulo: Janja viaja a Paris em avião de carreira e terá segurança de chefe de Estado, mas mantém a agenda em sigilo. Na minha visão, aqui, o Brasil, se fosse um país sério, já teria uma investigação, uma ação no Ministério Público pedindo, né, proibindo, impedindo que isso acontecesse. Olha só o que a Ana Paula falou. Mas ela queria a credencial de chefe de Estado. E o bastidor que eu tenho aqui é que o governo, como nós noticiamos, né, o governo brasileiro não cumpriu os prazos estabelecidos para o COI, Comitê Olímpico Internacional, nesse ponto extremamente organizado e muito preocupado com a segurança. Imagina, nós temos história de atentados e assassinatos em Olimpíadas, né? Então, depois de 1972, a segurança ela é muito restrita ali, principalmente na Vila Olímpica e na cerimônia de abertura e encerramento. Bom, o governo brasileiro não cumpriu os prazos, deu de ombro. Depois houve essa correria que envolveu diplomatas e dirigentes esportivos, porque eu chequei com algumas fontes do Comitê Olímpico Brasileiro, que eu tenho bastante acesso, e o que eles me disseram, duas fontes me disseram o seguinte: foi um estresse, uma histeria só. Pois bem, já mostra desde o início que, cara, nem competência para organizar as coisas eles têm, só que tem um fundo perigoso, né, acerca disso tudo. E aí, o Nicolas Ferreira, que é considerado o tresloucado extrema direita, é quem quer saber sobre essa situação. Nicolas Ferreira solicita investigação sobre credenciais de Janja para Olimpíadas. O deputado federal Nicolas Ferreira está buscando explicações do Itamaraty sobre como a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, recebeu credenciais de chefe de Estado para os Jogos Olímpicos em Paris. Nicolas está entrando também com a representação na Procuradoria-Geral da República para que seja investigado o suposto crime de abuso de autoridade por parte do governo federal. Parabéns ao Nicolas Ferreira, que está agindo de maneira correta. Dentro do ordenamento jurídico, este é o caminho correto a se investigar. E aí, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho mais, né, o entorno da discussão está sendo, né, sobre as roupas que são utilizadas nas Olimpíadas.
E aí, olha só a que ponto chega os esquerdistas. Meu Deus, tá? Olha, a gente sabe que eles tentaram dizer que o Maduro, né, é bolsonarista. Agora eles estão falando que esse figurino que vocês estão vendo aí, será que foi o estilista da Damares que criou? Indaga Ronaldo Fraga sobre uniformes para as Olimpíadas. Cara, eu não sei nem quem que é Ronaldo Fraga. Tô aqui por causa da matéria. Mas cá entre nós, é a cara de quem que se enquadra perfeitamente nessa roupinha, nesse uniforme? Você acha que o uniforme foi baseado em quem? Damares é que não é. Vamos ser muito sinceros. Mas num ponto a matéria foi coerente. Quando viu pela primeira vez os uniformes que a delegação brasileira vai utilizar nas aberturas da Olimpíada de Paris, o estilista mineiro Ronaldo Fraga tomou um susto. Será que foi o estilista da Damares que criou isso? Então aqui, assim, é que falta um pouco conhecimento de política, né? Porque ele ia ver que é o da Janja, talvez até de moda. Indagou em referência à senadora do DF, né? Confeccionadas pela Riachuelo, as peças têm sido alvo de críticas. Para Fraga, os figurinos são horrorosos, mas refletem o momento atual do Brasil. É o único ponto que eu concordo dele aqui, tá? Os figurinos são horrorosos mesmo, né? E representa o momento que nós estamos passando no Brasil. Um momento horroroso. Horroroso, né? Péssimo. Horrível. É o que nós estamos vivendo hoje. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até o final do nosso editorial. Até passou um pouco, né? Eu empolguei aqui na conversa. Hoje eu tô um pouquinho mal, não tô tão bem, ruim. Não tô tão bem, então obrigado por tudo, tá? A gente volta daqui a pouquinho, às 16 horas, 4 horas da tarde, eu tô de volta com vocês. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Grande abraço e até o próximo editorial.